Olá, seja muito bem-vindo à parte 2 da cobertura aí do Expat Florianópolis, só para te trazer esse gostinho e quem sabe talvez aí te estimular a estar presente num Expat que esteja próximo aí da sua região. Como eu comentei no outro vídeo, a agenda para 2023 ela já tá fechada, então eu vou deixar aqui ó para vocês na tela todas as datas, né? Olha só. Então assim, só não aprende, só não evolui quem não quer dentro da engenharia diagnóstica, porque realmente vai ter muito conteúdo nesse ano de 2023. Então estamos aqui para a parte 2 e eu ia fazer tudo num só vídeo, na verdade, só que quando eu comecei a compartilhar tudo que eu tinha anotado, né, como eu mostrei para vocês no outro vídeo, eu vi que ia ficar muito longo. E eu não gosto de trazer vídeo muito longo aqui para vocês, porque eu sei, né, que o tempo de todos nós é muito escasso. Então coloca aí no 1.5, no 2.0, se bem que eu acho que eu já falo bem rápido, eu não sei se no 2.0 dá para me entender. E vamos pegar aí todos os insights que eu trouxe aqui para vocês. Então depois do almoço que a gente teve, muito bom lá, onde a gente pôde ter network, onde a gente pôde trocar ideias, a gente vem com a palestra do Joelcio Stocco. E eu fiquei bem surpresa com essa palestra, fiquei bem feliz, surpresa de uma forma positiva, que foi tanto conteúdo, a gente vem com foi tanta coisa assim, e daí acabou trocando de ideia, e daí já teve dúvidas, né, do pessoal que estava assistindo, e o Joelcio foi explicando de volta, então foi bem interessante. Ele começou falando, por exemplo, uma coisa que a gente às vezes se preocupa muito e que a gente não sabe cobrar sobre o nosso trabalho. Então a gente pode cobrar tanto em cima de tabelas, como por exemplo a tabela IBAP, que eu já falei dela aqui algumas vezes no canal, mas também a gente pode estar cobrando, por exemplo, em cima do CUB. Então nada impede de a gente estar cobrando a nossa hora técnica acima de uma porcentagem do CUB, tá? Que pode aí estar colocando o nosso orçamento num patamar mais coerente com o trabalho que a gente entrega. Ele lembrou do CBIC, CBIC, que tem materiais lá incríveis que a gente pode estar utilizando para a elaboração dos nossos estudos, dos nossos laudos. Falou muito sobre a NBR de desempenho. Então, na verdade, ele falou sobre várias normas, né? As principais na questão de manutenção das nossas edificações. Então, ele falou da 14037, que é sobre lá o nosso manual de uso e operação e que ainda a gente tem dificuldade de encontrar manuais decentes, né, escrito especificamente para aquela obra. Não, geralmente é copia e cola e muitas vezes tem elementos ali que nem tem naquela edificação e a construtora, né, a incorporadora não teve essa atenção, esse cuidado. Então, como que o proprietário vai cuidar direito da sua edificação se ele não foi nem instruído da melhor maneira possível? Falou também, né, da 16280, gente, plano de reforma, a gente precisa estar atento a isso e ainda eu vejo síndicos, eu recebo quase que diariamente prints de pessoas, olha só, Karine, tu acredita que o síndico falou que não precisava do plano de reforma? E sim, gente, ainda passamos por isso e a gente precisa, é questão de segurança, gente, é questão de vida, a gente precisa estar atento aos planos de reforma, síndicos, gestores, cobrem isso dos condôminos, né? Poxa, vai fazer uma reforma dentro do seu apartamento, mas o quê? O que tu vai mexer? Vai influenciar alguma coisa? Tu pode fazer determinada reforma? Então tem que estar atento, tem que exigir esse documento, tem que exigir sim um acompanhamento de um técnico, porque a gente já teve catástrofes bem tristes, que sim, as pessoas foram reformando, né, a torta direito, tirando parede, tirando pilar, tirando viga, e daí não tem esse conhecimento realmente da gravidade daquilo. Então precisamos estar atentos a 16280. Falou da 17170, da norma de garantias, que, enfim, né, precisamos aí ler, precisamos estar atentos. Inclusive, gente, teve vídeo aqui no canal, ó, que eu falei da norma de garantias. Então dá uma olhada lá, pô, é uma norma relativamente curta, tendo comparação de outras normas que a gente tem aí que ler, que tá atento. Então dá uma olhada nessa norma, que pode ser que te ajude muito aí para estar enfrentando conflitos no teu dia a dia perante aí as construtoras, aos condomínios. Falou também, né, voltando à questão do manual ali de uso e operação, que a construtora, gente, pasmem, ela tem que, o correto, né, seria que ela descrevesse os produtos que ela utilizou na construção. Ah, então, por exemplo, fez a impermeabilização. Como que tu fez essa impermeabilização? Com que produto? Como que eu tenho que fazer a manutenção disso? Pintura. Tudo teria que estar descrito. E, na verdade, o que a gente vê não é, impermeabilização a cada X anos. Tá, mas o que tem ali? É uma manta?
enfim, né, uma argamassa polimérica, o que é a impermeabilização? E tá faltando essa descrição mais minuciosa. E daí voltamos lá à comparação do automotivo, né, onde ali tá descrito tudo que tem dentro do carro. Quando a gente recebe ali um manual de uso do veículo, a gente sabe tudo que tem dentro desse veículo e que tá faltando essa maior especificidade dentro dos manuais de uso e operação das edificações. Também, gente, ele comentou muito sobre o método Gucci, que até é um método que a gente utiliza muito, né, para classificar os problemas, podemos dizer assim, dentro de uma inspeção predial, ou enfim, né? E isso ajuda a gente a mostrar para o síndico um tabelado o que é mais grave. E ele comentou da importância de a gente separar esse método Gucci por sistemas, o que vai deixar mais claro. Falou também, né, sobre reparos estruturais, que a gente precisa estar atento a isso. Se tem bicheiras dentro desse pilar que a gente está trabalhando, qual que é o grau de deterioração, como que a gente vai fazer esse reparo estrutural. Até teve gente que me pediu que eu trouxesse um vídeo sobre isso, né? Porque eu falei sobre a fenolftaleína nos vídeos anteriores aqui no meu canal. E tá na lista, gente, eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, né? Métodos de restauro. Ele citou a questão de muita gente ainda tá usando zinco para passar sobre armaduras. E o que é, né, esse zinco? Ele é um ânodo de sacrifício que a gente coloca ali sobre a armadura, mas que ele tem para ele ser diluído, ele é diluído numa resina que não dá uma boa aderência com a argamassa nova que vai vir por cima, com o concreto novo que vai vir por cima. E isso é muito prejudicial, porque logo esse concreto novo que foi colocado ali na região daquela armadura tratada, logo ele vai descolar, vai permitir ali que ocorra a percolação de coisas ruins, né, de agentes que vão oxidar logo aquele ânodo de sacrifício ali que estava na superfície, e logo a gente vai ter novamente corrosão da nossa armadura. Então ele falou de outros métodos que hoje já existem, né, de a gente estar utilizando ali realmente para fazer esse reparo estrutural da melhor forma possível. Então, novamente, gente, precisamos estar atentos às novas tecnologias, precisamos estar atentos em buscar informação, em realmente saber, é ainda feito dessa forma ou existem formas melhores, né? Formas que vão dar mais durabilidade, que vão dar menos manutenção. Porque a gente também precisa pensar nisso quando a gente faz aí uma manutenção, um restauro, um retrofit. Qual vai ser a manutenção disso? O condomínio vai ter condições de estar ali fazendo essa manutenção tão periódica? Então, às vezes, gasta-se mais na parte do restauro, mas se economiza muito na parte de manutenção. Então, a gente precisa estar atento a isso. Enfim, a palestra dele foi sensacional. Eu poderia ficar aqui vários minutos citando para vocês tudo que ele comentou. Foi realmente muito gratificante estar ali absorvendo todo esse conteúdo. Depois do Joel Sestocco, a gente teve a palestra do Victor Chiari. Inclusive, ele teve lá no evento que teve em São Paulo no ano passado e que também já tinha explodido minha cabeça ali falando sobre corrosão e métodos, né, de a gente estar evitando isso, produtos que a gente pode estar utilizando. Então, ele começou a palestra falando dados assim que já chocam, né, na questão, por exemplo, o prejuízo que a gente tem dentro do nosso país com corrosão é coisa de 1% a 5% do PIB do nosso país. É muita coisa, é muito dinheiro. Realmente, assim, são questões de aproximadamente 396 bilhões de reais. Então, realmente, 20% dos problemas em estruturas nas nossas edificações trata-se de corrosão. Então a gente precisa estar atento a isso, precisa estar atento a novas tecnologias. E ele trouxe aqui formas de aplicar produtos que podem estar aí tanto tratando a corrosão como também prevenindo. Então a gente pode estar utilizando produtos como aditivo, acrescentando eles dentro do concreto, antes de ele ser lá colocado para fazer o nosso pilar, para fazer a nossa viga. Então, bem interessante. Falou sobre aspersão, né, que pode migrar até 7,5 centímetros da onde você aplicou. Então, pensa que interessante. Você aplica ali o aditivo e ele migra para as regiões próximas. Então, por exemplo, tu fez um reparo estrutural e utiliza ali a aspersão depois para dar aquele tchan, ele ainda vai para as regiões próximas, regiões aquelas que você, né, não tinha o problema e vai estar ali dando aquela prevenida. Falou sobre os convertedores de ferrugem
Então não precisa só tirar aquela carepa de cima, né, que tá solto já, mas nem precisa limpar, não precisa nem tirar muita coisa da armadura. Você consegue utilizar um convertedor e falou dos hidrofugantes, que é bem interessante a gente estar utilizando para realmente impedir que a água entre nos poros, né? Lembra que eu comentei num vídeo aqui falando sobre os poros do concreto e como que isso ocasiona aí a corrosão na nossa armadura? Então, hidrofugantes, utilizar é muito importante para prevenir problemas nas nossas estruturas. E terminou falando da pintura. Você pode estar utilizando esse produto, que ele é tipo um leite, assim, para pintar as barras. Por exemplo, você teve que pedir muita barra de aço, o que aconteceu muito na época da pandemia, né? Que estava tendo muito problema de você conseguir comprar e conseguir receber material. Então as construtoras estavam comprando já com muita antecedência material e ficava lá no canteiro de obra. E isso ocasionava o que? Já corrosão de diversas armaduras. Então, um produto que as pessoas estavam utilizando era essa pintura da armadura, que você colocava, né, pintava assim a armadura bem tranquilamente, e ela conseguia ficar lá exposta durante muito tempo sem nenhum prejuízo. Então também foi um produto bem interessante que eu não sabia que existia e que está ajudando aí muitas construtoras a manterem materiais no canteiro de obra sem prejuízo. Lembro você que eu posto os vídeos aqui neste canal todas as quartas-feiras às 11h45. E se você não está recebendo as notificações é porque você ainda não é inscrito aqui nesse canal. Então é super simples, basta você rolar aqui um pouquinho a tela que vai ter um botão escrito inscreva-se logo abaixo do vídeo. Só clicar ali, ativar o sininho para você receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo que eu trazer aqui para você. Já quase caminhando para o fim, tivemos a apresentação da equipe Homewish e eu espero que eu tenha falado certo o nome da empresa, por favor que eu tenha falado certo. E eles falaram sobre inspeção predial, a norma versus o que de fato está acontecendo, né, no mercado de trabalho. Então falaram muito como referência à NBR, obviamente, da 16747, que é a NBR de inspeção predial. Falaram que da dificuldade, e realmente, gente, a gente tem muita dificuldade para conseguir documentação dos condomínios. É falta de memorial, é falta de manual de uso e operação, falta de projeto, muita falta de projeto. E isso é um problema que vem desde lá da entrega dessa edificação. E quando vai ser feita ali uma inspeção predial, o condomínio tem muito prejuízo nisso, porque, enfim, né, nem sabia da existência desse material ou que ele deveria ter esse material. Então, a gente tem muita dificuldade para conseguir a documentação correta e que vai ajudar na nossa análise. Também, né, a questão de quando a gente já está fazendo ali a segunda inspeção predial desse local e solicita, né, se teve ali outra inspeção, e quando a gente vai verificar, são inspeções prediais, assim, muito superficiais, que não realmente deram um check-up geral da edificação. Ficou um negócio realmente só para atender uma lei, atender uma obrigação ali, um papel, uma RT, e a gente esbarra com inspeções prediais muito superficiais. Precisamos ter mais cuidado nisso, né? Nós, como profissionais em geral, precisamos entregar um produto de qualidade. É o teu nome, é a tua RT que tá ali. Então, tomem cuidado, realizem um trabalho conforme norma e até mais do que a norma, né? Porque a norma pede uma vistoria sensorial, então usando os sentidos, mas a gente pode estar englobando aí muito mais coisa, uma câmera termográfica, um pacômetro, um midímetro. A gente pode sim estar entregando um material de muita qualidade e que de fato vai ser útil para o nosso cliente. E para fechar, falaram da questão de que muitas vezes houve a inspeção predial antes da deles. Naquele documento já era recomendado fazer uma série de tratamentos ali, de reformas, de cuidados, e que quando chegou, né, neles, depois de aí, às vezes 5 anos, o condomínio não fez nada daquele primeiro laudo. Então, gente, não é como se você for num médico, ir lá fazer todos os exames, e daí você vai para casa lindo e belo, sabendo que você tem que tomar remédio X, Y, Z, mas não faz. Então, o que adiantou? Você ter investido nos exames, ter tirado um tempo, ter ido lá, né, ter feito os exames e não faz o tratamento. Então, não faz sentido. Precisa-se sim ocorrer, ter essa mentalidade dos condomínios de fazer a manutenção conforme foi indicado na inspeção predial,
conforme foi ali recomendado por esse profissional, porque é imprescindível. É imprescindível que ocorra conforme foi indicado na inspeção predial para que esse imóvel mantenha sua durabilidade e habitabilidade. E para encerrar, agora de fato, né? Chegando ao final desse dia lá em Florianópolis, tivemos a apresentação da equipe FSL. Aí a apresentação da Natália, da Patrícia, da Priscila e do Felipe Lima, falando aí como equipe, principalmente sobre métodos de ensaio. Eu achei assim fenomenal, porque às vezes a gente acha que acontece só no nosso escritório, né? Então falaram sobre o planejamento técnico, né? Quando a gente vai realizar uma inspeção, o que a gente precisa estar levando? Quantas baterias? Quais produtos? Qual a quantidade desse produto? Até eles comentaram, por exemplo, de uma obra que eles foram fazer ali, ensaios, e a fenolftaleína acabou no meio. E agora, né? Como conseguir fenolftaleína? Eles estavam em outra cidade, então tiveram que conseguir pela internet, o motoboy teve que vir entregar, então foi assim realmente um sufoco e coisa que não precisaria se tivessem realmente contabilizado, feito ali um planejamento técnico. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Levar às vezes até não só um equipamento mais dois, né? Porque vai que um estraga e você tá lá no meio do nada e daí como é que você vai fazer? Não vai terminar a inspeção, vai ter que voltar um outro dia, ter mais custo de deslocamento, de hospedagem, de alimentação, coisa que você poderia ter feito numa única vez se você tivesse tido um planejamento adequado. Então até eles trouxeram o planejamento sobre um ensaio de potencial de corrosão, que é um ensaio importantíssimo e que é bem pouco comentado. Até fica mais uma anotação mental aí para eu trazer esse ensaio para vocês, explicar o que é esse ensaio de potencial de corrosão. É preciso ser pensado mais no operacional. Enfim, né? A gente empreendedor, a gente tem que estar preocupado com muita coisa. Então a gente não pode estar só preocupado em chegar lá e fazer um ensaio. A gente precisa estar preocupado como eu vou chegar lá, que equipamentos eu vou levar até lá, quantos eu vou levar, como que eu vou liderar a equipe, como que eu vou organizar a coleta de dados. Então foi outra coisa que eles comentaram, né, sobre a coleta de dados. Tá, quem que vai anotar o quê? Qual que vai ser a sequência? A gente vai anotar em planilha, né, em prancheta, ou a gente vai tirar foto e depois vamos organizar isso no escritório e daí passar para planilhas digitais? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai coletar isso? Que daí, realmente, gente, é tão frustrante quando a gente vai lá, se prepara, faz o ensaio, chega no escritório achando que tá arrasando, né? Que fez tudo certo, que agora é só realmente botar no papel e cadê o dado? Faltou determinado dado. E como é que você vai falar isso pro teu cliente? Como é que você vai explicar que você não anotou, que você esqueceu? Então, precisamos ter planejamento técnico para realizar as nossas inspeções e estarmos aí coletando todos os dados que a gente precisa para realmente estar entregando um trabalho perfeito, sem chances aí de dúvidas, de erros. Então foi uma apresentação bem legal, achei muito válido, que às vezes, como eu falei, né, a gente acha que acontece só com a gente, só no nosso dia a dia, só no nosso escritório, e não. Realmente é um negócio aí que pode estar afetando, né, outros escritórios, o seu, por exemplo. Então é muito importante a gente estar atento a isso. Bom, espero que eu tenha agregado, né, nesses dois vídeos que eu trouxe, tanto a parte 1 como a parte 2. Se você não viu lá a parte 1, vê lá, tá aqui no meu canal, confere lá a parte 1, que foi as palestras que a gente teve no período da manhã, e eu dividindo as partes para, enfim, né, conseguir trazer de uma maneira não tão corrida, isso que eu já falei super rápido, mas trazer aqui para vocês os insights que eu tive, e eu espero que o que eu anotei, os insights que eu tive, ajude você a ter os seus insights e a estar melhorando aí, agregando coisas no seu dia a dia. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e espero te ver aí em algum evento da ADEPAT. Até a próxima!